Bom, vamos lá. Vamos falar hoje um pouquinho sobre tratamento de dados, né? Por que que eu devo coletar esse dado? Por que que eu devo tratar esse dado? Vocês vão ver que é um vídeo simples, eu não vou editar muito esse vídeo e, se possível, talvez nem editar ele eu vou. Então vocês vão ver que talvez eu me perca um pouco, eu volte, fiz algumas anotações para a gente não sair de uma linha de pensamento. Bom, primeira coisa que eu quero deixar claro para você. Se a gente não tratar o dado, ele não é informação. Apenas eu coletar algo, escrever em algum lugar e não trabalhar isso, não qualificar isso de alguma maneira, não gerar valor nisso, é apenas um dado. Ele não é uma informação. Se eu apenas te apresentar um dado de temperatura, ele é apenas um dado. Agora, se eu correlacionar esse dado de temperatura a uma máquina, a um forno, e eu tiver alguma relação a essa temperatura com algum processo dele, isso é uma informação. Vocês até me desculpem, eu não lembro agora de cabeça aonde é que eu li isso, mas eu estava lendo algumas coisas durante o dia e eu cheguei num ponto onde o autor do livro onde eu estava lendo, minto, não era nem livro, era uma publicação na internet de um artigo, e aí ele dizia assim, que se eu escrever isso numa pedra ou escrever isso em um tablet, é a mesma coisa. Se eu não tratar essa informação, é a mesma coisa. E eu concordo plenamente porque se você escrever isso numa pedra, ou escrever isso num papel, ou escrever isso num tablet, num software industrial, num Excel, não interessa. Se a gente não trabalhar esse dado, se a gente não relacionar ele a alguma coisa, se a gente não der valor a isso, ele é apenas um dado. E quando a gente fala em criar um Big Data, em criar um Big Data, né, que dependendo de onde você tiver a tua criação, o pessoal fala Big Data e Big Data, né? Bom, indiferente de onde eu armazenar isso, se eu não tratar isso e não usar isso, não agregar valor a isso, isso é uma sujeira para mim. Ele só vai ocupar espaço. Ele só vai ocupar espaço, eu não vou trabalhar essa informação de uma maneira a conseguir trazer para mim mais eficiência, menos custo, trazer para mim alguma produção a mais, enfim. Então isso tem que ser muito, muito claro para nós. Outra coisa que eu acho interessante, que a gente vê no nosso dia a dia, a pergunta de qual é a melhor maneira que eu vou coletar esse dado não deve ser a primeira pergunta a ser feita. A primeira pergunta a ser feita deve ser feita a seguinte: qual é o dado e por que eu vou coletar esse dado? Tá? A gente vê em muitos casos uma aceleração desenfreada de conseguir coletar dado. E muitas vezes a gente pede, tá, que dado? Por quê, né? Ah, porque eles querem coletar, a gente quer conectar a nossa planta. Ok, é bacana, pô, é um processo que vai ter que acontecer. As indústrias que não fizerem esse processo vão ficar para trás, infelizmente vão fechar, porque é o processo natural da coisa. Agora, eu sair numa cadeia desenfreada de conectar dado por conectar, sem saber por que eu estou conectando, sem saber por que eu vou tratar esse dado, sem saber se a minha temperatura correlacionada com a minha umidade tem relação ou não, não me interessa. Eu não preciso nem da umidade nem da temperatura. Porque eu apenas olhar isso num multimedidor, entende? Então, isso tem que ficar muito claro que é algo que a gente vem acompanhando a maturidade da indústria e a gente vem notando que existem conceitos que estão fugindo um pouco do controle, é, enfim, da diretriz certa, que é o quê? Eu vou conectar minha planta, mas por quê? Porque eu vou coletar dados que vão gerar informações que com isso eu vou gerar eficiência, produtividade, menor custo, flexibilidade. Só que para mim gerar isso, eu preciso tratar esse dado, tá? Bom, informações lógicas, elas ficam no PLC.
Eu não preciso coletar informações lógicas. As lógicas são feitas no meu controlador. Quando eu trago informações de produção, elas podem ficar no meu PCP. Quando eu trago um software de gestão onde eu coleto algumas informações e não dados, então eu coleto as informações que me são pertinentes. Se eu trabalho no PCP, são algumas. Se eu trabalho como manutenção, são outras. Se eu trabalho dentro de uma cadeia de gestão, essas informações podem ser completamente outras. Então, assim, quais informações são importantes, né? Depende muito. Quais informações são importantes para você? Ou quais informações são importantes para o teu gestor? Para a gente gerar um OE, por exemplo, que bem simploriamente é a média entre a qualidade, a disponibilidade e a performance, para a gente gerar esses três dados que parecem simples, essas três informações que parecem simples, que são qualidade, performance e disponibilidade, muitas das vezes a gente precisa de outras séries de informações. Então, não é que a temperatura não seja importante para mim, mas talvez para o teu gerente, aquela temperatura para ele não tem sentido ficar olhando, né? Ou para manutenção, talvez seja de extrema importância fazer o monitoramento de vibração, mas não é uma informação que para o PCP vai ser coerente. Então a gente precisa entender que dados, sem a gente ter uma coerência, só são sujeiras. Agora, se eu pegar esses mesmos dados, trabalhar isso e entregar para a pessoa certa, isso são informações. O que podem ser sujeira para você, podem ser informações para as outras pessoas. Então veja bem, não adianta a gente só limitar, né? Então eu só vou pegar os dados importantes, ok? Mas quais são os dados importantes para ti? E será que para o teu gestor, para a tua manutenção, para a tua gestão de produção, são as mesmas informações ou são outras que são importantes? Né? Então é legal a gente pontuar isso. E quando a gente vai com um projeto de coleta de dados, a primeira coisa, vamos elencar quais são as informações que a gente vai precisar lá na frente, vai precisar agora, e quais informações que vão apenas nos gerar sujeiras, né? Que a gente deve deixar lá no nosso controlador, que para o nosso controlador é interessante, para o nosso PLC ele é importante porque ele vai fazer a lógica, agora para nós observar e ter uma correlação, talvez não seja tão eficaz a gente coletar esse. Outro ponto bem importante dessa questão de tratativa de dados, se a gente olhar para o mundo da automação, ele é bem diferente do mundo de TI, tá? Quando a gente fala no mundo de TI, a gente tem um pilar onde ele é elencado com confiabilidade, integridade e disponibilidade. Quando a gente muda isso para um campo de automação, é um pouco diferente. A pirâmide que a gente chama, ela se inverte. Porque para TI, é normal a gente ir num sistema de banco e eles dizem assim, o sistema está fora, o sistema caiu. Então, o que é mais importante para eles? O mais importante é a confiabilidade do dado e a integridade do dado. Já para automação, o mais importante é a disponibilidade. Você não pode simplesmente, eu acho que tem algo de errado, derruba a planta. Pô, imagina eu estou produzindo 100 peças por hora, 200 peças por hora de um produto e eu achar que tem algo de errado e derrubar a planta, né? Então a pirâmide um pouco se inverte. Isso é muito importante, porque quando a gente está trabalhando com dados em âmbito de TI, a gente tem um tipo de conceito. Quando a gente está trabalhando com dados em âmbito de automação, a gente precisa olhar com um conceito um pouco diferente. A gente precisa olhar com os mesmos cuidados, com os mesmos investimentos, mas a gente precisa sim olhar de uma maneira um pouco diferente e aí pensar um pouco mais de cibersegurança no sentido da automação. Que a gente precisa sim ter um dado confiável, a gente precisa sim ter um dado íntegro, mas a gente precisa extremamente e no topo da pirâmide a gente precisa ter esse dado disponível. Então a disponibilização na automação ela é extremamente importante. Imagina uma caldeira
e eu acabar, por algum motivo, vazando esse dado e eu simplesmente, vou derrubar a caldeira. Pô, mas eu tenho altas temperaturas, que se a minha lógica da caldeira, a parte de refrigeração, por exemplo, não estiver funcionando, eu posso acabar tendo uma explosão. Eu posso acabar tendo uma manutenção de uma caldeira dessa de um valor estrondoso, porque eu simplesmente fiquei fora do ar, vamos dizer assim, dessa caldeira, eu perdi essa comunicação dessa caldeira. Então, em outras palavras, existem pontos onde a gente vai sim se preocupar com a integridade, mas a gente precisa atacar isso em paralelo, a gente não pode derrubar a planta por causa disso. Então, claro que isso falando simploriamente, isso falando de uma maneira simples, isso é muito mais complexo, porém é interessante a gente saber que a gente precisa sim entender que a automação não é TI. E a TI, né, tecnologia da informação, ela não é automação. As duas coisas elas precisam cada vez mais andar juntas e não simplesmente uma área absorver a outra. Ok? E a pergunta que eu quero deixar então para o final é: hoje esses seus dados, eles são informações? Hoje você consegue enxergar a sua planta, você consegue cruzar esses dados e gerar valor a isso? Você consegue ter uma confiabilidade nesses teus dados? Você consegue enxergar que eles são íntegros, que eles estão disponíveis o tempo todo? Então é uma pergunta de se fazer, uma pergunta a ser trabalhada. Eu acho que a gente pensa muito em conexão, em conectar a planta, mas a gente precisa pensar em conectar ela sim de maneira saudável, de maneira confiável, nem que isso acabe demorando um pouco mais de tempo, e de maneira ordenada. Tá? Então é a minha sugestão, fico à disposição se quiserem conversar mais a respeito. Grande abraço. Na publicação que eu vou fazer depois, logo em seguida, eu vou deixar algum link para vocês lerem um pouco mais a respeito. Grande abraço. Tchau, tchau.